Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Sananga, o que é e a minha experiência com a medicina. Muito bem, você já ouviu falar em Sananga, sabe o que é? Se não conhece, eu vou fazer um resumo aqui para você, mas depois dá uma pesquisada na internet que você vai achar bastante coisa. Sananga é um colírio indígena feito a partir das raízes de uma determinada planta e bastante conhecido ali dos povos da região amazônica. Vários povos a utilizam. E eles fazem uso desse colírio principalmente quando eles vão caçar na mata. Então se pinga o colírio na esperança de que ele torne as vistas mais claras. Portanto, melhora a visão e isso facilita a caça, certo? Mas não se usa apenas com essa intenção. Acredita-se também que ele sirva para limpar o globo ocular, tirar as impurezas e até mesmo afastar as energias negativas. E a sananga faz parte das chamadas medicinas da floresta, junto com a ayahuasca, rapé, etc. E há muitos anos eu escuto falar nela. Porém, eu encaro essas medicinas de fato como algo sagrado. Então, eu pus dentro de mim mesmo. Eu só vou consagrar a sananga o dia que eu senti esse chamado. E finalmente esse chamado aconteceu nesse fim de semana. Bom, a sananga você encontra principalmente nesses institutos dedicados às medicinas, institutos xamânicos, universalistas, etc., que fazem uso da ayahuasca, rapé, do cambô, de tantas outras medicinas fornecidas ali pelos povos indígenas que são excelentes nisso, né, de descobrirem, de alguma forma compartilhar esse conhecimento que é tão transformador em nossas vidas. Então, se você tiver curiosidade sobre esse assunto, pesquisa, porque é um universo riquíssimo, inclusive em matéria de espiritualidade. Muito bem. Chegou então na cerimônia, eu participei de mais uma cerimônia com a ayahuasca, que eu não vou fazer vídeo sobre isso, porque eu já fiz 3 vídeos aqui no canal, então, para não ficar repetitivo, né, de vez em quando eu vou contando alguns detalhes dessa experiência. Mas lá nessa consagração havia a possibilidade de fazer também a consagração da sananga. E chamo de consagração porque vejo com a mesma respeitabilidade em relação à ayahuasca, né? Porque eu não estou ingerindo, que eu não estou consagrando, pelo menos do meu ponto de vista. Então houve essa possibilidade e eu quis. Eu quero conhecer a sananga, sentir os seus efeitos. Pois bem, eu estava deitado, foi pingada de 1 a 2 gotas nos meus olhos, sinceramente eu não lembro, vocês vão entender o porquê. E assim que essas gotas foram pingadas, eu fui orientado, olha, vai arder, não coça, respira fundo. E foi o que eu fiz. Por quê? Porque ardeu muito. Eu não sei dizer para vocês se era uma sananga extra forte, como eu já vi as pessoas comentando em grupos do Facebook. Eu não entendo dessas gradações da sananga, mas eu posso dizer que doeu demais. Foi uma dor muito, muito intensa, como se eu tivesse, sei lá, pingado pimenta no olho, para vocês terem uma ideia. Então, durante uns 10 segundos, mais ou menos, a ardência foi terrível, assim. E o olho começou a lacrimejar, 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 que escorrendo, assim, aquela vontade de coçar terrível, né? Fazendo um controle para não pôr a mão, porque a ideia é que se você coçar, talvez piore. Depois de uns 10 segundos, começou a melhorar, mas ainda continuou ardendo mais ou menos por uns 2 minutos. Depois desses 2 minutos, já não estava ardendo tanto, porém o meu olho esquerdo é um olho muito complicado, ele vive irritado, eu vivo coçando, ele vive doendo, e eu tinha a sensação de que tinha areia no meu olho. Na hora eu achei que no próprio colírio tinha alguma impureza, algum resíduo, porque a impressão que eu tinha era que tinha areia. Sabe quando você está na praia e voa areia na sua cara? Era mais ou menos isso que eu senti. Nossa, doía muito meu olho esquerdo, mesmo a ardência já tendo passado, doía pela sensação de areia. Deu mais ou menos uns 3 minutos e meio, a dor passou completamente. Mas se eu tentasse abrir, por exemplo, meu olho direito, eu enxergava as lâmpadas, as coisas assim, estava bem no entardecer, muito intensas a luminosidade. E o olho esquerdo eu não conseguia abrir por causa da areia. Mas 1 minuto se passou até que finalmente eu consegui abrir
Peguei um pouco de papel higiênico, tirei o excesso, nisso a lágrima escorria terrivelmente. E aí eu senti um alívio no meu nariz. Nossa, meu nariz é muito complicado, eu uso remédio, ele vive entupindo, e ele desentupiu maravilhosamente bem. Nem se eu usar o remédio que eu uso, eu conseguia respirar tão bem quanto eu estava respirando. E ficava um aroma, um gosto e um cheiro ao mesmo tempo diferente, semelhante ao eucalipto, pelo menos foi o que me pareceu, mas diferente do eucalipto. Então eu respirava maravilhosamente bem. Nessa hora eu comecei a olhar para o céu, porque a gente estava numa chácara, então estava a noite bonita, não tinha grandes fontes de luz, conseguia ver o céu estrelado, e ali eu percebi de cara uma diferença. Como o sol estava sumindo no horizonte, sabe quando o sol já foi e está só aquela luminosidade remanescente, as estrelas começam a aparecer? Eu comecei a perceber o degradê de cores de forma muito nítida, o que antes eu não percebia. Eu olhava, via o sol se pondo, você via aquelas matizes de cor, mas não com tanta definição. Eu olhei para o chão e vi que a sombra do mato, conforme a luminosidade das lâmpadas projetavam, estavam mais nítidas. Eu olhei para a árvore e consegui enxergar com mais detalhes o contorno das folhas. Então eu vi que a minha visão realmente tinha melhorado. Não que eu passei a enxergar mais, não é tipo eu enxerguei mais do que eu enxergava, mas parece que eu enxerguei com mais nitidez, com mais cores e com mais detalhes do que eu costumava enxergar. E eu pensei, poxa, faz muito sentido pegar esse colírio antes de entrar no mato para caçar, porque de fato eu sentia a minha visão aguçada. Logo depois veio uma certa euforia. Uma euforia no sentido assim, de uma alegria, de um entusiasmo. Eu comecei a sorrir, me senti bem, me senti leve. Meu nariz começou assim, a escorrer um pouco, então eu tive que suar o nariz. Meu olho continuou lacrimejando ainda uns 7 minutos depois, né, de ter pingado. Mas essa euforia ela passou, ela foi uns 2, 3 minutos. Depois eu voltei ao normal, me sentindo assim muito leve, respirando maravilhosamente bem, enxergando com muito mais detalhes. E achei aquilo tão impressionante que inicialmente o meu impulso foi: volta aqui, pinga de novo, que eu quero ir mais longe nesse processo. Mas eu falei: não, tudo com calma, tudo a seu tempo, então vamos devagar. E fiz isso antes de tomar a ayahuasca, nesse processo de limpeza ocular. Então, essa foi a minha experiência. Provavelmente com o tempo eu vou ter outras. E se você tem curiosidade sobre as medicinas da floresta, rapé, sananga, ayahuasca, pesquisa, procura. Mas só faça uso, só vá ao encontro se você sentir o chamado. Essas medicinas são muito fortes. Elas são realmente sagradas, não devem ser utilizadas por uma forma banal, por curiosidade, mas com o espírito de realmente viver uma experiência que vai te acrescentar enquanto ser humano. Se for o seu caso, pesquisa na internet, provavelmente você vai achar algum instituto xamânico na sua região, que geralmente são os locais de mais fácil acesso, e aí vai trocando ideia com essas pessoas, vai criando intimidade, faça uma visita, conheça. Tem muitos institutos sérios aí que estão fazendo um excelente trabalho, apresentando as medicinas da floresta com respeito, com confiança e principalmente no intuito de ajudar o ser humano. Então foi uma experiência maravilhosa, apesar da dor, e com certeza eu vou repetir qualquer dia desses. Então era isso, um abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe, mostre isso para outras pessoas. Se foi importante para você, deve ser importante também para outro. Até a próxima.